Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Olha como é forte. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Por quê? Porque é pecado irritar os filhos. Pastor, mas é pecado o quê? Irritar os filhos? Porque o pai está lá pirraçando o filho, brincando, e o filho está ficando nervoso? É isso a irritação? Não. Daqui a pouco eu vou te explicar com detalhes o que é essa irritação. Agora, pensando, o que me deixa maravilhado com Deus é a sabedoria de Deus em trazer uma palavra para ajustar os filhos e trazer uma palavra para ajustar os pais também. Porque, irmãos, pensa se a palavra de Deus dissesse apenas assim: filhos, obedeçam os seus pais, e não trouxesse nenhuma palavra de repreensão aos pais. Os pais, eles iam abusar do poder que eles têm. Eles iam negativamente abusar do poder que eles têm como líder da família, porque o pai e a mãe são os líderes da família. E o que acontece? Para que isso não acontecesse, Deus também trouxe uma palavra para os pais. E uma coisa importantíssima, Malaquias capítulo 4 diz o seguinte: e ele virá, está falando de Jesus, que Jesus viria, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O último verso de Malaquias, antes de vir o tempo de Cristo, a última palavra foi: vai vir o Messias, vai vir, para converter o coração dos pais aos filhos. Primeiro, papai, é você que converte o teu coração a favor dos filhos. O que é converter? Mudar a direção. Você está indo para um lado, você vai para o outro. Isso é converter. Primeiro é os pais que procuram entender os filhos. Depois eles cobram compreensão dos filhos. Eu vou repetir que isso aqui é muito importante. Primeiro é os pais que têm que ter o coração convertido a favor dos filhos. Ou seja, procurar compreender os filhos. Disciplinar, ensinar, corrigir, mas procurando compreender, para depois eles cobrarem dos filhos o posicionamento correto dos filhos. Que eu amo quando alguém vem falar mal dos filhos, e eu chego com essa palavra e eu faço questão de entortar o papai e a mamãe, para fazer eles entender que primeiro é dele para os filhos. Não se espera nada dos seus filhos para você, é primeiro de você para os seus filhos. Na mesma intensidade que é pecado os filhos desobedecerem os pais, é pecado os pais irritarem os filhos. Paulo repete essa frase para os Colossenses. Em Colossenses capítulo 3, o Paulo diz: pais, não irrite os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Esse desanimados é desanimados da fé, tá? Para que eles não desanimem. Agora, existem várias formas que os pais pecam contra os filhos, né? Os pais pecam contra os filhos, quando abusam emocionalmente deles, sexualmente, né? Infelizmente tem muitos pais que fazem isso. Quando eu falo pais, pai e mãe, né? Mas eu quero falar hoje sobre coisas que irritam os filhos, que é pecado também. Os pais irritam os filhos. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, quando os pais cobram dos filhos aquilo que os filhos não foram ensinados. Os pais irritam, pecam contra os filhos quando eles cobram dos filhos aquilo que eles não foram ensinados. Irmão, fala a verdade, tem criança que é muito inteligente, não tem? Tem criança de 8, 10 anos que é super inteligente. Agora, por mais inteligente que o seu filho seja,
Ele não sabe de tudo. Ele ainda é um cérebro pensante que está em evolução. Ele não sabe de tudo. Por isso que é comum você ver crianças inteligentes saberem fazer bem uma coisa, mas fazem muito errado outra coisa simples. Você fala, como é que você erra isso? Você é um menino tão inteligente, como é que você errou isso? É porque aquilo ele ainda não aprendeu. Eu estou te contando isso porque um erro tradicional dos pais é achar que os filhos são obrigados a saber tudo. E eles dão em cima dos filhos. Ah, mas você é burro. Como é que você não sabe que isso aqui não é assim? Como é que você não sabe que isso é dessa forma? Escuta essa, gente. Eu tinha 10 anos de idade. Eu estava tomando banho e meu pai brigou comigo que eu estava gastando muita energia do chuveiro elétrico. Eu saí do banho e meu pai falou assim: agora eu vou te mostrar o tanto que você gasta de energia quando você fica com o chuveiro elétrico ligado desse jeito. Escuta só, gente. Eu lá sabia o que era energia. 10 anos, meu negócio era jogar bola, brincar, estudar de vez em quando. Mas meu pai queria me dar uma aula do relógio de energia. E meu pai sempre foi aqueles camaradas ignorantes, sabe? Aqueles que ou você vai ou racha a tampa da caixa. Aí meu pai falou assim: eu vou ligar o chuveiro, vai lá na frente de casa e olha para o relógio que tem lá, e você vai ver que o relógio gira rápido. Meu irmão, quando meu pai falou isso, eu gelei, porque eu sabia que eu ia apanhar. Eu morava naquela casa fazia 5 anos, eu nunca tinha visto um relógio lá. E o meu pai ignorante, eu pensei, vou apanhar. Eu nunca vi relógio aí, porque na minha cabeça, meu pai estava falando desse relógio de pulso. Meu irmão, eu fui lá na frente procurar o relógio, e meu pai ligou o chuveiro. Tá vendo aí? Olha o relógio e vê que ele está correndo rápido. Eu falei, pai, aqui não tem relógio. Sobe na árvore para você ver. Tinha uma árvore que ficava de frente para a parede da casa, e o relógio era meio alto. Sobe para você ver. Eu subi, estou procurando o relógio. Pai, aqui não tem. Já falando, chorando, que eu sabia que eu ia apanhar. Meu pai veio de lá para cá, meu irmão, cuspindo maribondo vivo. Porque lá onde eu nasci, lá, homem não chupa mel, morde abelha. Aí nós viemos de lá, meu irmão, meu pai veio cuspindo maribondo vivo. Meu pai me ergueu pela orelha, me aproximou do relógio e falou assim, ergueu pela orelha, assim, puxou a orelha e me ergueu no corpo, né? Aqui o relógio. Aí eu vi que tinha 5 reloginhos um do lado do outro, e tinha um que estava... Aí eu pensei assim, já chorando, não é que tem relógio mesmo? Gente, como diz o paulista, eu levei um pau. Gente, mas eu apanhei que nem gente grande. Hoje nós damos risada, mas na época só Deus sabe o ódio que eu alimentei no meu coração por causa do meu pai. Só Deus sabe que eu só perdoei o meu pai por essa e por outras depois que eu me converti. Eu tinha um ódio horrível do meu pai. Meu pai foi me ensinar a atravessar a rua, 10 anos. Isso foi dias depois do relógio. Foi uma sessão de UFC naquela época. Meu pai falou assim, atravessa a rua. Ele me puxou, calma, olha para cima e olha para baixo. Pai, não vem nada. Pá, um pé do ouvido, olha para cima e olha para baixo. Aí eu já chorando, olhava para o céu e olhava para o asfalto. Não está vindo nada, tá zoando com a minha cara, outro pé do ouvido, eu rodopiava. Aí a minha mãe vinha vindo, a minha mãe, o que você está fazendo com o menino? E aquele escândalo na rua, né? Esse moleque está me chamando de besta, não sei o que e tal. Aí meu pai foi explicar para minha mãe que meu pai estava tentando me ensinar a atravessar a rua. Mas como é que você fez com ele? Pensa gente, no meio da rua. Pensa. O que você falou para ele? Olha para cima e olha para baixo. Aí minha mãe falou, olha filho, eu falei, não vou olhar não, ele vai me bater de novo. Aí minha mãe falou, filho, olha para cá, tá vendo que aqui a rua está subindo e aqui a rua está descendo? Olha para cima e olha para baixo, agora atravessa. É engraçado, hoje é muito engraçado, mas isso fez eu odiar meu pai, e eu só liberei perdão quando eu me converti. Só quando eu conheci Jesus, aí eu entendi que meu pai não fazia por maldade. O meu pai me ensinava errado porque ele não conhecia Jesus. Porque se ele conhecesse Jesus, meu pai teria uma outra forma de me educar. Quem entende, diga amém. Ele me educaria segundo a palavra de Deus. Então não espere que seu filho seja
tão inteligente a ponto de saber tudo. E não fique ofendendo seus filhos, chamando de burro, de burra, porque ele não sabe fazer determinada coisa. Aprenda algo. Todo mundo tem limitações. O erro dos pais é desprezar que os seus filhos têm limitações. Todos temos limitações. Respeite as limitações dos seus filhos. Ajude eles a desenvolver. Ele é adolescente, espertinho, mas ele não sabe de tudo. Ele é um jovenzinho, 17, 18 anos, espertinho, espertinha, mas não sabe de tudo. Não sabe. Nunca o repreenda por algo que você não ensinou. Segundo, os pais irritam os filhos. Os pais pecam contra os filhos quando eles cobram algo que os pais não dão testemunho. Os pais têm que dar testemunho. Não adianta você vir com aquela ladainha: meu filho, olha, o pai fuma, mas isso aqui é horrível. O pai não quer que você fume. Eu fumo, mas você não é para fumar. Isso não resolve. Você tem que ter testemunho de vida. Meu filho, esse dia nós fomos no cinema. Assistimos um filme lá. E filme brasileiro, gente, vamos falar a verdade, né? O filme os camaradas, a única coisa que eles gostam de botar é palavrão. Meia hora de filme sem falar um palavrão. Acabei de pensar, que legal, é um filme de comédia brasileiro sem palavrão. Gostei. Acabei de pensar, chega uma mulher no filme e começa a metralhar palavrão. Falei, não tem jeito, o brasileiro gosta dessas porcarias. Aí o meu sobrinho, que está órfão de papai, né, já ficou olhando assim, que ele não é acostumado. A minha cunhada, né, virou para ele, a mamãe dele, falou assim: filho, ó, a mamãe e a maninha não faz isso em casa, então não é para você fazer. Tá bom, mãe. Entendeu como é que funciona? Em casa nós não fazemos. Você não vê a gente fazendo isso. Você não vê a gente falando palavrão. Você não nos vê fazendo isso. Você não nos vê se comportando assim. Então é para imitar o que você vê em casa. Aqui é que nós estamos fora de casa, eles têm uma outra educação, mas é para você imitar o que nós fazemos em casa. Aí o garoto, exemplo, vamos supor que ele fala palavrão, porque viu lá no filme, ou está no meio de parentes que tem a boca suja, né? Gente, fala a verdade, é terrível, né? Quando você está num ambiente cristão, você vai visitar pessoas que não têm a mesma consciência sua, e lá eles falam palavrão, lá qualquer coisa é besteira, e aí você sai de lá desesperado, você vai ter que chegar em casa e dar aquela ensinada para o teu filho, né? Todo mundo passa isso, né? E ali você tem que chegar, e às vezes o garoto empolgou e fala um palavrão, e você tem que chegar: filho, ó, não é para você falar isso, tá? Papai e a mamãe não tem um costume. Você vê aquilo lá, ó, pai e a mãe não tem o costume de beber, não tem o costume de fumar, porque nós somos de Cristo e tal. Antigamente você podia dizer assim, ó, porque nós somos cristãos, evangélicos. Hoje em dia tem tanto evangélico picareta que toma cerveja gospel, fuma um charuto gospel, e aí o bagulho fica louco. Então hoje em dia você tem que falar assim, porque nós somos evangélicos, cristão, mas nós seguimos a Bíblia como tem que ser. Que aí você já deleta aquela ideia, mas aquele irmão lá é daquela igreja, da outra, faz errado. Então você já tem que falar, não, nós somos cristãos, como a Bíblia ensina, e não podemos fazer isso, tá bom? Então não irrite os seus filhos, cobrando deles o que você não dá testemunho. Você está muito mentiroso. Ah, mas ele já viu você olhar o celular, desligar e depois falar para a pessoa, não, eu não vi que você me ligou. Minha filha está muito mentirosa. Ah, mas ela já viu você saindo lá fora e mentindo na cara dura. Então você não dá testemunho. E aí o bagulho fica feio quando você bate no filho, querendo corrigir algo que ele aprendeu com você. Ei, fala sério, hein? Terrível é quando você bate no filho para corrigir algo que ele aprendeu com você. Eu vou falar de novo. Terrível é quando você bate nos seus filhos para corrigir algo que ele aprendeu com você. Sabe por quê? Porque aí quem tinha que apanhar era você. Ele aprendeu com você. Terceiro, os pais irritam os filhos quando envergonham os filhos na frente dos outros. Os pais envergonham. Sabe aquela historinha assim? De, ó, se você não me obedecer, eu vou falar para os seus amiguinhos o que você anda fazendo. Você está envergonhando o filho. Não se envergonha o filho na frente dos outros. Se o filho passou dos limites,
Você está numa festa, está numa comunhão, o filho passou dos limites. Aquela historinha de, gente, vocês dão licença só um pouquinho, levar no banheiro, levar no quarto, aí não tem como, tá ok. Agora, fora isso, envergonhar o filho na frente dos outros. Eu tinha 15 anos e eu sempre fui muito alto. E eu entrava na balada com a identidade falsificada. Eu fingia que tinha 18 anos por causa da minha altura. E eu ia numa danceteria muito violenta. A minha mãe ficava dizendo, a gente na época não conhecia Jesus, né? A minha mãe vivia dizendo, uma hora eu vou lá te buscar. Uma hora eu vou lá te buscar. E pensa a humilhação para um garoto de 15 anos que está lá, happy birthday, está no maior dos agitos, e a mãe vai buscar o moleque lá, no meio das gatinhas, no meio da dança, no meio da cervejaiada. E não é que a minha mãe foi? Eu estava na balada, 15 anos, e estou lá, e cervejinha, e como diz o pessoal no dia de hoje, pagando de gatinho, né? Aí tinha a danceteria aqui, tinha um pátio aberto, e lá tinha um portão de entrada que era gradeado. Eu estou dançando, e eu era muito conhecido ali, que eu ia sempre. E aí chegou um amigo meu, e falou assim no meu ouvido, Jorjão, cara, sua mãe está aí. Aí eu olhei para ele, minha mãe está aí nada. Aí chegou uma menina. Ô Jorge, sua mãe está aí fora te chamando. Que está aí nada. Eu pensei que era brincadeira deles. Aí veio o segurança do clube. Você que é o Jorge? É. Você mentiu para nós, hein, vagabundo? Você falou que tinha 18 anos e tem 15, hein? Vamos lá para fora, sua mãe está aí fora. Quando eu fui saindo, a minha turma veio atrás. Mamãe veio buscar, mamãe veio buscar. Vai vendo, vai vendo. Quando eu ponho a cabecinha na porta assim, para cruzar o pátio e ver a portaria, até hoje eu lembro. Minha mãe estava lá na frente, bração cruzado. A hora que ela viu a minha cabecinha, ela fez assim, ó. Gente, eu baixei a cabeça. A minha mãe não me bateu, porque eu era, como eu te falei, eu era muito ignorante. Minha mãe tinha medo de me bater, né? Mas a minha mãe acabou comigo. Só que na cabeça dela, ela estava fazendo certo, porque ela não conhecia a Bíblia. Gente, mas eu fiquei com tanta raiva da minha mãe, porque ela me expôs à vergonha. Eu achava que eu era o gatinho da turma, e a mamãe foi buscar o gatinho. Miau! Então, a cenoura comeu o coelhinho. Eu fiquei muito chateado com a minha mãe. Agora, trazendo aqui para o lado espiritual, envergonhar o filho na frente dos outros nunca foi e nunca vai ser uma ideia boa, principalmente para cristãos. Nunca envergonhe o teu filho na frente de ninguém. Agora, lógico, também não deixa o garoto deitar e rolar. Olha cá, eu estava viajando de avião para uma determinada cidade, e do meu lado, na fileira do lado, tinha 3 crianças. 3 crianças. E uma que devia ter mais ou menos uns 6 anos de idade, um garotinho, começou a bater boca com as outras crianças. E as outras crianças mais educadinhas falavam baixinho, não, fulano, não faz isso. E o garotinho começou a tocar o horror. E o garoto começou a chamar a atenção de todo avião. Era um voo bem cheio, mas o garoto estava, irmão, aquele dia o capeta entrou no garoto. O garoto estava encapetado. Mas o garoto estava virado mesmo. E já estava incomodando. Aí é a hora, a mãe começou, filho, para. A mãe estava na fileira atrás de mim. Filho, vamos fazer isso. E tentando negociar e fazer o filho ficar quieto. Porque o avião todinho ficou em silêncio para ver o garoto dar o show dele. Chegou uma hora que aí a mãe não aguentou mais. Foi 20 minutos daquela gritaria daquele moleque. E eu quero brinquedo, eu quero isso. Porque tiraram o brinquedinho que estava na mão dele. Eu quero. Aí a mãe não aguentou mais. Aí era a hora. A mãe se levantou, antes falou para o marido dela, ele estava atrás de mim. O marido falou assim, leva no banheiro e corrige do jeito que você sabe. Só quem estava perto ouviu ele falar para ela. A mãe levantou, soltou, ele já começou, não faz isso, não faz isso. Cala a boca, vem aqui agora. Levou lá no banheiro. Aí foi o extremo, não tinha como fazer outra coisa.
eu sei de uma coisa. Eu não sei o que ela fez. Se ela estava com muito filme na cabeça, acho que ela fundou a cabeça do garoto na privada. Mas acho que não fez isso não. Eu sei que o menino voltou de lá pianinho. É assim que funciona. Você não deve envergonhar os seus filhos na frente dos outros. Você fala uma, fala outra. Agora, ele passou dos limites. Você tem que mostrar para ele que você é pai e mãe aonde você estiver. Você tem que mostrar para ele que ele tem que se submeter a você aonde ele estiver. Tem que mostrar para ele: olha, filho, eu não vou te expor, mas se você extrapolar, eu não tenho outra opção. Mas isso é no final de tudo. É só depois que você viu que não teve outra saída. Não é qualquer coisinha e já envergonha os filhos na frente dos outros. Eu te dei alguns exemplos. Eu sei que você é inteligente, aí na tua cabeça você já deve ter pensado em muitos outros.